E eu proponho com esta PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, no artigo 45, o que eu pretendo? Eu pretendo diminuir o número de deputados na Câmara dos Deputados Federais. Mas não sou eu que pretendo. É uma necessidade premente. Olá, seja bem-vindo a mais um LS News. E hoje o tema de hoje é sobre essa pessoa aqui, ó, Clodovil. Clodovil, que foi uma pessoa em que trabalhou na televisão, foi estilista e por último está trabalhando como deputado. Sabemos que já faz um pouquinho mais de 10 anos que Clodovil perdeu a sua vida. E é sobre isso que nós vamos estar falando, né? A morte estranha, suspeita sobre o Clodovil, né? Em qual a própria empregada que trabalhava para ele acabou revelando detalhes importantes, detalhes em que mostra que possivelmente ele foi assassinado e não morreu com AVC ou algo natural, né? Então nós vamos ver durante a reportagem, vemos a chamada, e que essa chamada aí já mostra em que ele estava alfinetando os poderosos, alfinetando os seus amigos ali, seus amigos, através do projeto que ele queria diminuir o número de deputados ali na Câmara Federal em Brasília. E isso aí chamou a atenção, né? Chamou a atenção do pessoal ali. Vemos que essa PEC dele lá, essa emenda que ele queria fazer não foi aprovada e de fato trouxe muita repercussão na época. E se você já reparou, muito dos projetos que vão ali para Brasília e que beneficiam o povo não vai para frente. Vamos relembrar mais um, o imposto único não foi para frente, morreu por ali, né? Não levaram para frente porque não há interesse em fazer um enxugamento, né, dos impostos e diminuir o peso da carga tributária que há sobre o contribuinte, inclusive eu e você. E, lamentavelmente, nós pagamos imposto demais, muito imposto nesse país, pesado, imposto pesado, em qual nós, muitas vezes, como passamos mais de 5 meses, né, pagando os impostos, segundo pesquisa feita, então é muita coisa, né, quase a metade do ano pagando imposto, é muita coisa. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre aí essa trajetória aí do Clodovil, né, sabendo que a morte dele está muito suspeita, não está cheirando bem não, está cheirando como tem as mãos aí, as garras dos Illuminati por trás disso, os poderosos, queria de alguma forma calá-lo, né? Queria fazer com que Clodovil ficasse quietinho, não levasse seus projetos que beneficiaria o Brasil e o povo, né? Mas aí nós sabemos que quando é bom para o povo, na maioria das vezes não é bom para os políticos, né? E aí sempre eles arrumam um jeito, né, de contornar situações, né? Ou fazer emendas, ou fazer algum tipo de alteração para poder mudar, e mudar muitas vezes para pior, né? Muitas vezes o texto começa de uma forma, quando chega lá na ponta, ele já foi modificado várias e várias vezes. O que era para ser bom, lá na frente não é tão legal assim, né? Infelizmente é o que acontece, na maioria das vezes, dos bons projetos que vão ali para Brasília, e que não consegue seguir em frente, ou quando chega mutilado, retalhado lá na frente, né? Mas vamos ouvir a segunda parte aqui, para esse vídeo não ficar grande, né? E vamos aí entender um pouquinho mais nessa trajetória aí dessa morte suspeita aí do Clodovil, né? Muitos que poderiam ter feito algo muito grande para o país, né? E não puderam, tiveram a sua carreira precoce, né? Também o Dr. Enéas, né, que morreu, que poderia ser um bom presidente, né?
não teve essa oportunidade, mas nós vamos agora falar sobre a morte estranha do Clodovil. Vamos ver aqui na tela pequena nós vamos ver que é algo muito suspeito por trás aí da morte de Clodovil. Já faz mais de 10 anos, mas se meditarmos bem, depois que ele levantou alguns projetos dele aí que a coisa ficou terrível. É que a coisa desandou de vez. Vamos aí para essa pequena reportagem aí na tela pequena. Nós vamos ver junto. Solta na tela, clique nela. E eu proponho com esta PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, no artigo 45, o que eu pretendo? Eu pretendo diminuir o número de deputados na Câmara dos Deputados Federais. Mas bom projeto. É uma necessidade premente. É muita gente, é muita despesa, é muito mas tudo, é muito isso e muito desentendimento. Quer a gente queira, quer não. Onde muita gente fala, toda casa que não tem autoridade, ninguém manda. Isso aqui já foi para mim, um leigo, uma casa de alto respeito e os brasileiros tinham muita... Quando se ouvia Câmara Federal, as pessoas ficavam animadas, entusiasmadas, enfim, essas coisas todas que os brasileiros têm com relação à política. Hoje em dia, depois de tantos escândalos que não fomos nós que fizemos, as coisas são diferentes e é preciso pôr ordem nisso. Quando foi por volta de umas 18 horas, ele falou que ia chegar uma visita, essa pessoa tocou, o porteiro interfonou, dizendo que a pessoa tinha chegado. Chegou uma pessoa, essa pessoa foi a última que fez a visita ao Clodovil? Foi a última. Que horas essa pessoa chegou? 6 horas. Essa pessoa era desconhecida de vocês, do Clodovil, ou conhecida? Conhecida, já tinha ido lá várias vezes. Conhecida mais do Clodovil ou conhecida mais de você e do mais do Clodovil. Como que você sabe que o Clodovil conhecia ele? Porque ele ia lá frequentemente, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Esse homem, homem ou mulher? Homem. Morava em Brasília ou em São Paulo? Morava em Brasília. Como você sabe? Eu sei porque ele trabalhava na Câmara. Quantas vezes aquele homem, o mesmo homem da última vez que esteve lá, frequentou? Que eu cheguei a ver, que eu cheguei a receber, pelo menos umas 8 vezes. Este homem era visitas particulares? Você acredita que o Clodovil poderia ter algo sexualmente ou amizade com ele? Acho que era só amizade mesmo. Na parte sexual, o Clodovil era muito discreto. Mal comentava nenhum tipo de assunto sobre a vida sexual dele. Ele levava homens para dentro do apartamento? Alguns, sim. Esse homem, você acha que era só uma amizade? Que o Clodovil não poderia ter alguma fé sexual com ele? Poderia, sim. Por quê? Porque ele gostava dele. Ele gostava dele como pessoa. E o Clodovil era muito difícil demonstrar que gostava de alguém. Que fosse um vizinho, que fosse um motorista, que fosse um vendedor de jornal na esquina. Ele era difícil demonstrar afeto para as pessoas, ele tinha uma certa dificuldade. E ele demonstrava que ele gostava, ele pedia para a gente atender bem, receber muito bem, botar nos melhores lugares, aconchegar, servir sempre uma água, um café, um vinho, perguntar se a pessoa queria uma sobremesa. No caso desse homem? Isso. Aí o porteiro tocou? Tocou. Aí tocou a campainha, aí eu autorizei o rapaz a subir, porque já estava autorizado pelo Clodovil. Aí ele subiu, tocou a campainha, meu ex-marido abriu a porta, a gente levou ele até o quarto. E a gente foi servir água e café. E eles tomaram e ficaram no quarto conversando. E eu fui embora. Me despedi dele normal. Fui no quarto, falei, tô indo. Ele falou, vai com Deus. Me despedi dele normal, ele ficou no quarto. Você chegou a ver ou você só falou, tô indo? Não, eu vi. Eu entrei no quarto e falei com ele. E como que ele estava? Onde ele estava? Ótimo. Estava deitado na cama, coberto assistindo televisão. Estava ótimo. E essa pessoa? Sentado num sofá ao lado da cama. Ok. Na poltrona. E aí me despedi dele, fechei a porta e fui embora. Isso por volta? Das 7 horas da noite, 19 horas. Muito bem. Foi para tua casa? Fui para minha casa. E retornei no dia seguinte, às 7 da manhã. Entrei e fui me trocar, fui vestir meu uniforme. Aí meu ex-marido foi até o quarto para pegar a cachorrinha dele, a Castanhola. Porque a Castanhola estava doente e ela estava tomando medicamento de 12 em 12 horas. E ela tinha que tomar o remédio às 7 horas da manhã, assim que a gente chegou. Aí ele foi no quarto para pegar ela. Quando ele chegou no quarto, o seu Clodovil estava caído do lado da cama e a cachorrinha debaixo da cama, muito assustada. E ele chamou para ela vir para tomar o remédio e ela não veio. Aí ele foi na área de serviço e me chamou. Renata, corre, o seu Clodovil está caído no chão. Tá dormindo no chão. Eu falei assim, uai, como assim dormindo no chão? Ele nunca deitou no chão, nunca vi ele deitar no chão. Aí eu falei assim, não, eu vou lá ver isso, que tá estranho.
Aí fui até o quarto. Quando cheguei até o quarto, eu vi que ele não estava deitado no chão, ele estava caído no chão. E que as coisas no quarto estavam fora de lugar. Quais coisas? O banquinho que ficava do lado da cama dele, com o telefone, estava fora do lugar, estava caído como se ele tivesse tentado alcançar. Embaixo de um móvel que tinha, um móvelzinho na mesinha de cabeceira, tinha mancha de sangue no tapete, o tapete era claro, e ele tinha um hematoma muito grande na testa. Muito grande? O quê? Uma mancha pequena? Não, um galo mesmo. Ele tinha um galo na testa, do lado direito. Ele estava nu? Estava. Caído? Como estava o corpo do lado da cama? Estava caído, com o braço esticado, a cabeça virada, ele tinha vomitado e tinha essa mancha de sangue e ele estava inconsciente. A gente tentou chamar, aí eu vi que ele não respondia, aí corri para chamar o socorro. Quando a médica o examinou, falou assim, olha, é possível, ela passou o rádio para onde ele ia ser recebido e falou possível traumatismo craniano ou AVE. Ela fez os testes nas mãos e nos pés dele, né, os testes de reflexo, e ele não respondia. Aí os bombeiros fizeram os procedimentos que tinham que fazer e o removeram para o hospital. E eu observei que ele tinha um hematoma muito grande na testa. Aí eu falei, traumatismo craniano para a médica. Aí ela falou assim, sim. Aí eu falei assim, mas ele não pode ter caído dessa altura, porque a cama, como mostra nas fotos, a cama era muito baixa e o carpete muito grosso. Ele não se levantava à noite. Segundo você, haviam marcas de dedo? Tinha, dedo... no braço, dedos no braço dele, como se alguém tivesse tentado arrastá-lo ou remover ele de um lugar. Você viu isso? Eu vi. Você acha que... Tá aí, né? Muito suspeita aí a morte de Clodovil, né? Isso aí só mostra que os poderosos não gostam que chegam perto deles, né? Não gostam que sejam ameaçados, né? A morte de Clodovil, nesse caso, está muito suspeito aí. Se a própria empregada dele o conhecia de perto, né? Logicamente, nós sabemos que muitas coisas que ele estava falando estava afetando, né, os grandes e poderosos, né? Então, o único meio de silenciar, a gente já sabe, né? De qual forma, né? Resta saber aí por que não levaram para frente a investigação, né? Por que não foi para frente? Por que a polícia não levou em frente aí a investigação? Então, tudo tem um porém, né? Mas vamos estar, como os outros, atentos, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, todo projeto bom, tudo aquilo que beneficia o povo, do dia para a noite, presta atenção, sempre assim, parece que some, vira vapor, fumaça, não acaba em nada, né? Lamentavelmente, né? Todos que entraram lá e tentaram fazer algo que beneficiasse realmente o povo, presta atenção que coisa ruim aconteceu. É só nós conectar as informações e ver que nada é por acaso. Mas esse vídeo fica por aqui. Desde já eu te agradeço por ter assistido e acompanhado. Se for novo por aqui, se inscreva, dê seu joia. O nosso interesse aqui é conectar informações, né? Pensando fora da Matrix. E hoje, muito feliz, estou com uma câmera nova aí, né? Uma câmera nova que chegou e estamos fazendo os testes. Mas já mostrou que a imagem está muito melhor do que estava antes. E vamos seguir em frente, com a graça de Deus, e toca o barco, se Deus nos permitir. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.